sociedade brasileira tem estado bem presente na atual conjuntura política de nossa nação. A igreja também tem participado muito na política porém, isso não significa necessariamente que tenhamos motivo assim de nos alegrarmos muito, porque numa parte esmagadora das vezes são especulações burras, alheias a qualquer conceito filosófico, acadêmico, com base na lógica, portanto, tornando assim improdutivas essas opiniões para o avanço de uma nação. Eu particularmente acredito e identifico que a igreja, no meio da atual conjuntura política, teve um avanço significativo, porém ela comprou uma ideia errada. E que ideia errada é essa? A ideia de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Como é que é isso? Eu explico. De uns anos para cá, o ativismo gay obteve um crescimento significativo no mundo. E no Brasil, essa turma encontrou um campo fértil. Porém, na tentativa de defender supostamente os seus direitos, eles vieram para criminalizar as opiniões, nas coisas colocadas em pauta, e logo assim como quando teve o estopim dessa briga toda com a PLC 122-126, PL 126/6, um trem assim, era para criminalizar aqueles que opinassem contra a questão gay, LGBT e etc. Obviamente, a igreja bem estruturada no Brasil, com os conservadores, com a direita clássica, com a extrema-direita, saíram no contra-ataque a esses pensamentos e essas ideologias. Talvez alguns, nesse momento, usaram de má fé e pegaram essa briga e essa cisma nesse momento para fazer plataforma de suas campanhas políticas e para se promoverem em nome da igreja. E alguns, devido à veemência com que falavam e talvez sem se preocuparem como falavam, transmitiram a falsa ideia de que a igreja odeia algum segmento no mundo. A igreja de Jesus Cristo, a igreja verdadeira, não odeia nenhum segmento, a igreja de Jesus Cristo não odeia nenhuma classe e ninguém que opina por ter uma opção sexual diferente. O que a igreja faz e quer ter a liberdade de se expressar com base no que está contido no seu livro sagrado, a saber, a Bíblia. É isso que a igreja faz. Então, se alguém concebeu a mentira de que a igreja, eu particularmente, no meu ciclo de amigos e no seio de minha família, não conheço ninguém que odeie gays. E tenho amigos que assim são. Porém, criou-se essa cisma. Então, na tentativa de erradicar esses pensamentos do país, a igreja fez algumas alianças. Constantemente na história da humanidade, nós vemos vários povos fazendo alianças para destruírem um inimigo em comum. O problema é que quando nós fazemos uma aliança em dado momento para destruir o inimigo em comum, precisa-se ter muita sensibilidade para saber o momento exato de descer do trem dessa aliança. E eu, particularmente, acredito que a igreja não soube quando descer dessas alianças que ela fez. E as pessoas que se aliaram com a igreja, nós precisamos entender que o mundo não vai prestar nenhum serviço para a igreja de graça. Então, as pessoas, ou as instituições, os órgãos que se aliaram com a igreja como instituição na tentativa de vencer esse suposto problema, não fez isso de graça. Eles venderam-nos os seus valores. E o pior, eles roubaram alguns dos nossos valores, de sorte que nós adotamos alguns discursos completamente contrários e alheios ao pensamento de alguém que afirma ser de Jesus. Exemplo, a igreja comprou algumas ideias que são contrárias
ao pensamento e à causa do Evangelho. A ideia de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Como essas ideologias e esses pensamentos tinham a sua personificação em um certo partido impronunciável no país, que apresentaram-se no cenário nacional com o discurso de uma honestidade, um discurso de verdade, um discurso de transparência, um discurso de inclusão social, um discurso de igualdade social, um discurso de ajuda e amor ao próximo. Então, na eventualidade da falha dessas pessoas na praticidade, não cumprindo com aquilo que prometeram nos seus discursos, aparentemente, foi criminalizado não as pessoas em si, não aquelas pessoas que eram portadoras desse discurso apenas, em um momento muito oportuno, pegaram a própria essência do que aquelas pessoas sequer falsamente afirmavam ou projetavam e condenaram. Por exemplo, hoje no Brasil está condenada a prática do bem. Por quê? Devido a um conceito falso do que é comunismo, tudo enquanto é ação em benefício a quem está abaixo socialmente soa como comunismo. Isso é um problema e uma ideia que a igreja não pode comprar, porque existem trabalhos que estão envolvidos diretamente na ação evangelística da igreja, que são trabalhos, a igreja, o corpo da igreja, o corpo evangelístico da igreja sobre a terra, se move em causas sociais, em ações sociais. Exemplo, nós reunirmos a igreja e entregarmos 30 cestas básicas, isso não é comunismo, isso não é dar esmola, isso é exercer cristianismo, isso é exercer a fé em Cristo Jesus. Por exemplo, Jesus disse em Mateus capítulo 25, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestistes, estive preso e não fosse me ver. Hoje, na atual conjuntura política, devido à ideia que nós compramos daqueles que se aliaram conosco, que nos prestaram um serviço em uma causa comum a nós outros, nos venderam a ideia, por exemplo, de que se você visitar um presidiário, você está sendo associado, está sendo conivente com crime, quando na verdade a igreja não deve comprar essa ideia, porque isso faz parte do trabalho da igreja. Estender a mão, ajudar aos pobres. Jesus disse, vocês sempre terão os pobres convosco. Comunismo não é isso, comunismo já está mais que provado que não funciona em lugar nenhum do mundo. Então, taxaram o princípio de responsabilidade ao próximo como algo espúrio, como algo mau, de sorte que alguns amigos passaram a propagar um discurso de maldades, tais como daqui a pouco alguém vai achar legal pisar mendigo na rodoviária, daqui a pouco alguém vai achar legal fuzilar alguém em praça pública. E o que me assusta não é o que o mundo diz, não é o que o mundo pensa, é o que a igreja, o que os pseudos pregadores estão dizendo. O que me assusta é porque existe uma certa positividade na hipocrisia. O que me assusta é que nós viemos a público com esse discurso de maldade. O que eu quero dizer com isso? O que é a hipocrisia? A hipocrisia ela não é de toda ruim, porque a hipocrisia ela passa uma certa informação. Que informação é essa? De que o hipócrita ele tem vergonha de sair a público com um certo discurso, porque ali existe uma sociedade que vai condenar aquele discurso público. Então nós entendemos que
existe até uma certa maldade interiorizada dentro de nós, que se alguém faz o mal pra gente quer devolver esse mal, se alguém rouba a gente quer que essa pessoa morra, lá interiorizado. Mas o que me assusta é quando esse discurso vem a público, de sorte que a gente diz, e aí já não passa mais a ser hipocrisia, aí já passa a ser um descaramento, porque a gente se sente abraçado pelo populismo cibernético que nos é proporcionado nessa atual conjuntura política da nossa nação, nesses entendimentos, nessa confusão de que ontem você era conservador, hoje você é liberal, hoje você é socialista, essa confusão de alguém que não tem uma base em nada. E a igreja de Jesus Cristo não pode ficar no meio disso. A igreja de Jesus não pode comprar essas ideias de que o bem em si, praticar o bem é algo espúrio. A igreja não pode comprar essa ideia de que só pode fazer algo para quem mereça, porque nós somos os representantes daquele que oferece o elos de misericórdia, o elos de caridade, o elos de amor, o elos de estender a mão a quem está embaixo. Então, existe uma passagem bíblica que ela vai nos ensinar muito bem como agirmos no meio dessas cismas sociais que nós encontramos na nossa nação. É aquela historinha na Epístola de Filemão, de Paulo, que leva um senhor de posses a Cristo, e esse senhor de posses recebe uma igreja na sua casa, e aquela igreja vai se tornando abençoada. Posteriormente, ele está em uma prisão, e ele tem um encontro com um escravo fugitivo, porque era permitido naquela sociedade exercer o senhorio sobre escravos, e ele encontra aquele escravo fugitivo. Agora ele leva aquele escravo até Cristo também. Então ele se torna pai na fé do senhor de escravos e do escravo, da elite e da ralé. Então o que ele vai fazer? Ele vai ali como que por minúcias pregando o conceito do reino de Deus, e ele não adere assim à briga de classes. Ele não pende para se tornar a classe média defendendo Filemão. Ele não pende a se tornar um ativista do gueto defendendo a causa de Onésimo. Então ele sai da esfera terrena, da briga ideológica, da briga social, da briga política, da briga partidária. Ele sai dessa esfera para se apresentar como elos de alternativa, para se apresentar como equilíbrio, porque se ele pende para um lado, se ele pende para o outro, ele se torna partidário, e se ele se torna partidário, ele não pode apresentar-se como alternativa. Então ele sai da briga política, ele sai da briga da cisma ideológica e olha de cima, como diz Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas santas que são de cima, onde Cristo habita à destra de Deus, pensai nas coisas de cima e não nas da terra. Então a igreja, ela não pode ser partidária, a igreja ela não pode pender, ou pelo menos aqueles que foram escolhidos para o ministério, que exercem o ministério profissional, eles não podem pender e se perder no meio da briga ideológica. Eles têm que sair do meio da briga ideológica e apresentar-se como alternativa, como elos. Se a igreja se torna partidária, ela não pode apresentar-se como alternativa. Então ela precisa apresentar-se como aquele local, aquele